Voltando, acho que caiu a conexão, vamos tentar novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, André, bem-vindo de volta. Acho que com a nossa conexão caiu. Kiara, obrigada, voltou. Vê se a Maíra entra também. Olá. Oi, Maíra, estamos de volta, caiu aqui a conexão. Acontece essas coisas. Estamos aí, conectados. Já já a Maíra está entrando aqui para conversar. Vamos começar a live para esquentar esse espaço. Bom, já que essa aqui vai ficar gravada, eu vou me apresentar novamente, rapidamente. Eu sou Aracy Queiroz, jornalista, especialista no segmento de arquitetura e design. Há 20 anos trabalho nesse segmento, comecei no editorial, onde eu conheci a Maíra, que vai falar aqui hoje sobre produção visual. Oi, Décio, eu estava esperando você. E há 10 anos eu atendo marcas e profissionais do segmento, também com posicionamento e comunicação estratégica. Bom, agora estamos num momento de super aceleração da presença na rede, o marketing inovando muito, e essa semana eu abri, enfim, aqui o espaço do Instagram para várias conversas com profissionais de pesquisa, conteúdo e que trabalham diretamente com a comunicação, especialmente de marcas de arquitetura e design. Hoje o tema é super importante, que é direção de estilo e produção fotográfica, que é uma ferramenta essencial para a gente ter uma comunicação poderosa aqui na rede. Então, vou chamar a Maíra. Maíra, você já pediu para entrar? Cadê você? Apareceu a solicitação aí? Apareceu. Vem, Maíra. Oi. Conseguimos. Olha a Lu chegando. Oi, Lulu. Oi, Drica. Todo mundo entrando devagarzinho, a conexão, mas estamos aí. Conexão voltando. Tá me ouvindo? Eu tô. Está um pouquinho... Vocês estão vendo a Maíra? Vocês estão vendo a gente? Fala aí se vocês estão vendo. Eu tô vendo tudo perfeitamente, tô ouvindo também, perfeitamente. Que linda essa sua parede aí, Maíra. Ah, obrigada. Minha coleção de Ó, gravura, a maioria é gravura. hoje a gente tem uma pauta aqui longuíssima, mas a próxima a gente vai olhar a sua casa inteira. Combinado. Todos Vamos os marcar uma visita detalhes. aqui. Então, Maíra, a gente, domingo agora, passado, estivemos aqui com Evelyn Miller, nossa querida fotógrafa, e aí a gente mostrou uma foto maravilhosa, que aí eu descobri outras coisas sobre você que eu não sabia, que a gente vai contar, começar essa live então aqui falando sobre isso. Peraí, deixa eu achar aqui a foto linda deste dia da querida Evelyn, falando sobre produção. Quando a Isso. gente mostrou essa foto, a gente estava falando, né? A Evelyn veio falar sobre fotografia em arquitetura, né? Trouxe um monte de dicas também, né? Desse momento, desse lugar, do papel específico do fotógrafo de arquitetura. E um dos pontos que ela trouxe foi luz natural, e ela trouxe essa foto. E aí, ela contando na live da produção, descobrimos que Maíra não só fez essa produção, como desenhou algumas das peças, Maíra, e aí eu descobri que você é designer também, que apesar de todos esses anos juntos, eu não sabia que você se formou em design. Isso mesmo. Eu, por formação, eu sou designer gráfico, né? Quando eu estudei, a faculdade de design ainda era desenho industrial. Então, na verdade, eu sou formada em desenho industrial com habilitação em programação visual. O mais conhecido como design gráfico. Mas nos primeiros 2 anos de faculdade, eu estudei um pouquinho de produto, né? Porque, na verdade, a faculdade de design começa junto, né? Design gráfico e design de produto. E depois separa, né? Depois dos 2 primeiros anos.
Agora, você Mas tem um pezinho no design de produto forte. O design gráfico está permeado, o seu trabalho está todo conectado com o design gráfico, o de editorial, o tempo todo, né, Maíra? Dialogando com isso, né? porque na verdade a minha formação é programação visual. E aí o trabalho de produção não deixa de ser absolutamente isso, programar as coisas visualmente, a cena, né? Então é programação visual mesmo, É uma mas a minha praia designer não é produção. visual, né? Designer visual. Você faz um design. Ó, Aristeu Pires chegando. Bem-vindo, Aristeu. Oba! Bom, mas voltando, puxando aqui. O que me Sim, surpreendeu, que assim, eu sabia, assim, eu sei que você é super múltipla e a gente tem esse desafio aqui de dar uma forma, um sim, nome para os que você faz. E eu acho que a live é um pouco, na verdade, a gente falar sobre isso, as múltiplas funções desse papel de produzir uma imagem, né, de trazer qualidades, conceitos, ressaltar conceitos de arquitetura. E a gente vai trazer dicas práticas aqui, inclusive a gente vai mostrar uma casa incrível da própria Evelyn. Aí, lá a gente vai mostrar 3 projetos aqui, né, Maíra? Um de campo, uma casa urbana, um apartamento urbano e uma casa de praia linda que a Evelyn fez, que tem tipo, tudo a ver mesmo com a linguagem dela. A Evelyn está começando e a gente vai mostrar ela mais na frente também. Mas quando a Evelyn legal. trouxe essa foto, ela falou que o banquinho não só você levou para a produção, como você desenhou esse banquinho aqui, ó, maravilhoso. Ah, é. Esse banquinho tem uma história bacana, porque eu acabei desenvolvendo ele para o meu primeiro apartamento. Quando eu fui morar sozinha, eu nem moro mais no mesmo apartamento, mas esse, Fofura. esse banquinho eu fiz ele para o meu primeiro apartamento. E lá naquela foto, o curioso é que eu, alguns anos atrás, eu fazia um bazar. E aí a Zizi ambientou uma matéria dela na época de Casa Cláudia, nesse bazar que eu montei junto com o Audiflose. Isso Que foi é essa foto aí, 2013, né? Que vocês fotografaram, acabou virando editorial. Vocês fizeram um bazar tão virou. lindo, tão produzido, que a Zizi foi lá, foi essa história, né? O lugar era uma graça, na época, nem existe mais, mas na época era um coletivo, assim, era uma casinha na Pompeia, reformadinha para ser um coworking. E ela era toda levezinha, assim, bacana. E na época a Zizi estava fazendo uma matéria sobre simplicidade para Casa Cláudia. E aí ela foi visitar o nosso bazar, que estava montado nesse lugar, e curtiu, e né, produção, é isso, ela já enxergou ali uma cena para a reportagem dela, e aí ela usou algumas coisas do nosso bazar, aproveitou essa atmosfera levinha do lugar, e esses 2 banquinhos que estão aí na frente são os banquinhos que eu desenhei, da onde você falou, que eu comentei na live da Evelyn, né? Aí Exatamente, você falei, falou, temos que vamos começar. falar mais disso. Não, e é incrível, a Trapo Bazar, o Décio trouxe, querido, lembrou. É o nosso Trapo Bazar, olha aí que coisa chique, simples e tão chique de ser. E, enfim, É, e aí você, nessa de lidar e trabalhar com design o tempo todo, acaba desenhando também, produzindo, faz de tudo. É difícil definir essa função, né, Maíra? Que realmente é muito múltipla e plural mesmo, né? É direção de cena de um fotógrafo, né? Porque tem essa coisa de contar essa história, né? Dirigir ali a fotografia junto com o fotógrafo. Tem muita parceria com o fotógrafo, né, Maíra? muito, trabalho com vários fotógrafos, acho que é bem da natureza da fotografia e da produção de arquitetura. A gente tem vários parceiros, a gente forma algumas duplas, né? E é uma delícia trabalhar em parceria com esses maravilhosos do nosso mercado, né? De arquitetura e decoração. Maravilhosos. Mas sim, respondendo um pouco a sua pergunta, esse trabalho criativo é de todo um pouco, né? Ainda mais vindo do editorial, né? Como nós viemos, da onde a gente se conhece. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalhei 10 anos em Casa Cláudia, né? Ah, olha lá. Que E achamos. aí, legal, né? E aí é isso, eu comecei lá, né? Fiz como eu contei aqui para vocês, faculdade de Belas Artes, tal, me formei em design, mas eu comecei a faculdade e logo em seguida eu comecei um estágio em Casa Cláudia. Então foi muito legal, porque eu falo que eu fiz 2 faculdades, né? Uma foi a Editora Abril, aprendendo a trabalhar e aprendendo a fazer revista e aprendendo a produzir e montar essas cenas, né? Lula E chegando. olha quem tá aí, Grande Gomes de mestre. Souza, Lula, Luxo, cheguei na bem-vindo, hora certa, Lula. professor. Nesse momento aí, ó, 99 ideias de Casa Cláudia para o ano 2000. Lembra, Lula? Quando eu estava começando em Casa Cláudia, o Lula já era um grande fotógrafo, já trabalhava com isso.
Foi meu professor, aprendi muito com ele, né, Maravilhoso. Lula? Conta com você aqui. Daqui a pouco ele tem que vir fazer live também, o Lula, né? Conversar Sim, e contar as fizemos histórias mil muita dele. Casa Cláudia juntos. E aí, lá, né, no ano 2000, 99 para 2000, eu estava começando a faculdade e junto com isso estava começando a minha carreira editorial em Casa Cláudia. Então, olha a Marcela Leite aí, Yara. Um dos Ai, projetos que a gente vai Marcela, mostrar muito hoje é dela, lindo as fotos da Evelyn. Que bom, querida, obrigada pela fotos da presença. Evelyn, minha Que bom grande também parceira ter nessa história eles de aqui. volta. E aí é isso. Então, o editorial traz, né, essa bagagem da montagem de cena, foi daí que comecei a ter intimidade com a decoração, né, e entender esse assunto e produzir pra caramba, pra revista, e eu trabalhei 11 anos em Casa Cláudia, né, e fiz essa carreira editorial, saí de Montando lá, entrei fotos lá. e produzindo muitas casas. Muitas. E muitas capas, né? Isso aqui foi bacana também. Muitas capas de revista saíram aí desses 11 anos de Casa Cláudia. E muitos Você- projetos, muita casa, muito apartamento. Muitas parcerias. Muitas criações conjuntas. Você está vendo os comentários? Que o Lula escreveu, muito Tô. bom trabalhar contigo, com vocês. Ah, é verdade, Lula. Que Temos saudade, história. saudade Temos também. muita história. Uns fotos maravilhosas, tantas criações, né, juntas. Bom, mas aí você ficou 11 horas contando histórias nas revistas, que é esse lugar assim que realmente sentava e tinha esse desafio de trazer essa foto da capa. Por que esse desafio de trazer essa foto da capa? Porque a foto da capa é que vendia a revista, né? Ela tinha que meio que sintetizar os temas, né, importantes, pulsantes naquele Sim, momento da transformação da casa. A questão dos espaços sim. versáteis, o home office, a gente já falava lá atrás, que já era um desafio para a gente trabalhar. Oi, Mônica, de volta, bem-vinda. Já era um desafio para a gente trabalhar em casa. Enfim, então, essa coisa da capa, assim, foi ideia sua a gente trazer esse tema, eu achei muito legal, porque esse desafio que a gente tinha lá no editorial na capa, hoje é o desafio que a gente tem de produzir fotos que atraiam atenção e que transmitam questões do momento para gerar engajamento aqui também nas redes Sim, sociais e sim. na comunicação de arquitetos e designers. E a gente vem trazer, então, algumas capas e contar as histórias por trás dessa produção. A nossa conversa Essas aqui vai ser produções. longa. Vamos começar, Maíra? Vamos, porque eu acho que é isso mesmo. Hoje em dia, o resultado de capa que a gente tinha lá no mundo analógico é o resultado de engajamento que a gente vai ter nas redes sociais hoje, sabe? É aquela foto assertiva, né? Aquela foto que tem o apelo necessário para engajar. Então, do mesmo jeito que uma capa precisava fisgar um leitor na banca, hoje em dia uma imagem bem produzida precisa fisgar o seu internauta, né? Você precisa prender ele ali no seu post. Então, eu acho que existe um super paralelo entre essa assertividade, fora de sair né, ser publicado com um material assertivo e bem produzido e bem fotografado, você acaba saindo nos principais veículos de comunicação. Então, na verdade, você consegue aí o seu objetivo de mídia, né? As capas de As ontem são capas os de ontem. nossos posts de hoje, Décio. É Nossos posts isso. que geram conexões. E aí, essa coisa da capa, né, Maíra? Eu vejo que o seu trabalho também, né, na direção de estilo e produção, é um trabalho de pesquisadora, né? Pesquisadora de Sim, modos de viver, pesquisadora de comportamentos, porque é isso que a gente está contando na capa também. A capa, ela com uma imagem, né, a capa de revista, e hoje, né, as fotos que a gente produz para comunicar e que concorrer com muita imagem, então fotos muito assertivas, né? Acho que o desafio é até maior, né, da gente ter uma imagem que concorre com tantas outras ali no dedinho da gente passando, é uma imagem que fala mais do que só o projeto, tecnicamente falando. Conta história, traz calor. A gente teve uma live com a Cris Dantas, essa semana também, que ela falou de texto, da escrita para arquitetos. Então, da importância da gente contar mais do que a imagem está falando. Mas agora, voltando para a imagem, né? A imagem pode falar muito mais do que um simples registro de projeto, né? claro, claro. Tem muitas formas de produzir, né? E muitos recursos para gerar engajamento, né? Como humanizar uma imagem, como criar uma harmonia nessa cena, como arrumar, né? Como fazer passar, por exemplo, essa capa, né? É um Isso. projeto maravilhoso do Andrade Moretim, Arquitetos.
É a casa, inclusive, do Tomás e da Raquel Oshino, que é uma ceramista querida, incrível, A Raquel tá por brasileira. aqui, tomara que esteja por aqui. Bem-vinda, Raquel. Vamos mostrar a sua Ai, casa eu não vi. maravilhosa. Tomara que esteja, querida. E aí, por exemplo, né, é isso, assim, nessa capa, por exemplo, é uma capa comemorativa de 30 anos. Agora, olha como qualquer pessoa consegue se transportar para essa imagem, principalmente por ter. Oi, Raquel, olha ela dando um oizinho pra gente. Essa casa linda deles na Delícia voltar granja. a ouvir essa história de novo. É a E própria aí, Raquel aí na capa, né? Com a família. é isso que eu ia comentar. Olha, você se transporta para a cena, né? A hora que você vê a família no jardim, usando a casa, né? O enquadramento também para mostrar essa arquitetura super contemporânea, toda feita em estrutura metálica, né? Esse telhado que flutua, que tem um colchão de ar entre ele e a casa, o módulo, né, de viver, enfim, é Essa foto é incrível uma esse foto especialmente muito projeto. incrível, não por acaso, né? Vamos falar porque ela foi capa, porque ela consegue trazer arquitetura e, ao mesmo Sim, tempo, estilo de vida, né? Vida de família, e ao mesmo tempo você entende o conceito da arquitetura e como uma coisa está conectada com a outra, né? Muito e como incrível. é possível, né? E é verdade que tem gente que mora nessas casas super contemporâneas, é bacana morar nesses lugares, porque normalmente essas super arquiteturas, elas já têm uma coisa que a gente olha para elas como uma coisa mais austera, né? E na verdade é muito acolhedor, essa casa é uma delícia. E é isso mesmo, é mostrar o jeito de morar, né? E eu acho essa foto, especialmente esse trabalho fotográfico é da Cacá Bratic, Perfeito. fotografou, fez essa matéria comigo para arquitetura e construção. E, enfim, Vamos falar de alguns elementos? Fala, desculpa, perdão. você já apresenta essa arquitetura quando você tem que, né, fisgar o leitor para ter interesse nessa casa, nesse projeto, você já fisga o leitor nessa imagem, você quer ver muito mais, você quer ver o que está por detrás daqueles vidros, que já tem sugerido ali uma mobília, você entende muito bem esse telhado, a função que ele tem. Então, você tem aí uma direção de arte e uma direção fotográfica muito afinada, né? Que Sim, gera esse resultado. esse olhar é onde a produtora está ali junto com o fotógrafo, pensando nesses elementos que ajudam a conectar e mostrar o uso da casa, mesmo numa foto da fachada, né? Então, quando posiciona aquele móvelzinho laranja lá dentro, que você vê ele meio ali no canto, a forma como as janelas estão abertas ou estão fechadinhas, as passagens, aquele carrinho ali que é uma jardineira, que está meio na varanda, né, Maíra? E aqui nessa imagem tem uma curiosidade. Isso já pontua, né? Vai pontuando esse viver e essa produção que não compete, que não pode competir com a arquitetura, ela tem que ser complementar, né? E aqui tem uma curiosidade interessante, e isso vale para qualquer fotografia de arquitetura, de você buscar na implantação do terreno também a altura correta para fotografar isso, porque a gente não estava lá no chão com eles, lá no mesmo nível que eles estão do terreno ali naquele gramado. A gente estava em cima de um anexo e esse terreno ele tinha um certo desnível, então a gente estava assim no meio da altura dessa casa, dessa arquitetura, olhando de cima, no mínimo uns sei lá, 10 metros para cima a gente estava. Então também tem isso, né, na fotografia de arquitetura e na produção. Buscar o melhor ângulo, se afastar mesmo da casa e entender o melhor jeito de olhar. Né? Isso vale para dentro, que realmente é da natureza, do interior do projeto, ele ser mais produzido, é onde eu posso falar mais de produção, mas aqui tem uma busca pelo enquadramento de arquitetura, né? Por isso que, claro, eu faço produção, mas eu oriento todos os meus clientes arquitetos a trabalharem com fotógrafos de arquitetura, porque tem um olhar especial, né? Muitas vezes tem até um equipamento que não é o corpo da câmera, que é a lente, né? Como diria o André Spínola Castro, que está aí, que foi meu professor também, não é o corpo da câmera que conta, e sim a lente. Tem uma lente mais correta para a arquitetura, né? Vai buscar na implantação do terreno a melhor altura para olhar a residência. Então, são observações importantes, né? Para um arquiteto que vai Sim. acompanhar, por exemplo, um fotógrafo que ele
contratou, com ou sem produção, porque nem sempre o produtor vai fazer a direção de arte da cena, né? Então tem um pouco dessa jogada das duas, das E muitas múltiplas vezes, só para a gente facetas de olhar uma arquitetura. sim, e o produtor é a Patrícia Quentel, também da Casa Cor, que bom tá, que bem-vinda, obrigada pela Bem-vindo. presença. Então, e essa presença do produtor, como ele já está com o arquiteto produzindo, ele ajuda o fotógrafo a se conectar com essas histórias, muitas vezes, no dia a dia, né, Maíra? O produtor já Eu vem de acho que caminho, sim. para produzir a casa ele já está junto, aí o fotógrafo naquele momento, quer dizer, todos observando essa arquitetura, fazendo leitura juntos, e o trabalho da parceria nesse momento é muito importante, né, que ajuda a traduzir, né, os conceitos, enfim, os usos da arquitetura juntos, muito legal. E outra coisa importante também é que os elementos da produção, eles mudam conforme a foto e o ângulo, né? A posição, quer dizer, a coisa da continuidade é importante. Vamos falar de alguns pontos aqui sobre esse projeto especificamente, o desafio dessa casa? Vamos. Você contou, né, Uhum. Maíra, que ela é uma casa muito grande, né? Assim, tem espaços amplos, integrados, e quando vocês fotografaram, ela tinha acabado de ser feita. Então, ela estava no momento dos moradores ainda começarem a mobiliar. Como é que foi a Isso escolha, mesmo. então, desse mobiliário para contar essa história? Eu acho interessante apontar aqui, principalmente para os arquitetos que estão nos ouvindo, aqui tinha uma situação muito peculiar, que pode acontecer em outras obras. É bem como você disse, eles tinham acabado de mudar para casa, a Raquel e o Tomás, e eles ainda estavam mobiliando a casa. E aí, nós tomamos a decisão de fotografar para arquitetura e construção, que queria ter o projeto. Só que a casa só tinha a mesa de jantar ali do fundo com as cadeiras, onde vocês podem ver na imagem logo abaixo do lustre. O living não tinha mobília ainda, né? Então aqui tem um exemplo super interessante de como de produção, de como fazer produção para fazer efeito para uma casa que ainda não estava mobiliada. Porque isso, né, isso, claro, é até uma peculiaridade nesse universo, mas pode acontecer, porque eu oriento sempre os arquitetos que é óbvio que a produção acontece depois que a base um pouco sobre como enfatizar um produto em particular. Legal, vamos falar sobre isso, Aristeu. E então, assim, a casa tem uma base, né? Eu acho que a produção acontece depois que a casa já recebeu o mobiliário e que ela já está minimamente vestida, para depois a produção entrar fazendo o design de superfície, acabamento, arte, objeto, ou um ou outro móvel complementar. Não é usual produzir uma casa do zero. Mas nesse caso, a gente queria ela para revista, a gente combinou com o escritório de arquitetura, e aí, falando um pouco mais sobre produto, eu tive que escolher móveis icônicos, peças icônicas que fizessem uma presença fotográfica. Por exemplo, esse tapete do Gustavo Jansen. Ele é uma peça, muitas vezes, que poderia ser usada até na parede, como uma tapeçaria de parede. Mas ele era tão cenográfico, né? Tão icônico que eu falei, eu vou colocar ele no chão, né? Essa poltrona é Jasper Morrison da Vitra, uma poltrona da Vitra. Lá atrás tinha um banco George Nelson que eles já tinham, e eu usei, por exemplo, esses módulos da Ovo, né? Porque aí você consegue um efeito de produção, né? E consegue oferecer para quem está vendo a casa uma proporção correta entre a arquitetura e a mobília, e você consegue ter um efeito fotográfico, né? Então, Consegue a produção se render. vale de uma visão cenográfica mesmo, né? Sim. De escolher um mobiliário, uma composição, quando é necessário nessa etapa, para meio que mostrar a função dos ambientes, né? E além de, obviamente, todo mundo gosta de ver, né, uma casa mais de verdade, eu quero dizer, além de poder se valer de outros recursos, como, por exemplo, a presença humana, né, colocar o morador da casa na foto, por exemplo, aí foi super gostoso, eu fiz esse retrato com a Raquel e o filhinho dela, usando essa mobília mais lúdica, e, e sim, é importante se valer disso, porque você também pode fotografar arquitetura vazia, um cubo vazio, é uma outra linguagem de arquitetura, né? Mas eu acho que para contar o uso da casa, e uma casa é feita para se usar, então é isso, né? É bacana. E aí você tem que ser muito sagaz, porque tratando um pouco de logística,
Os arquitetos sabem, a gente não tem como mobiliar uma casa inteira, né? Como é que fica essa estrutura, esse investimento em caminhões, de fato, para fazer seria isso. Então, é importante você usar esse recurso. Algumas, nesse caso aí, claro, eu precisei de um caminhão, não vou negar, para levar, né, esses módulos, mais Tem esses tapete, mais momentos, toda a é. produção da casa, mas ok, você faz efeito, né? E principalmente se apoiar em peças de design, né? Esses módulos que juntos formam aí um puff meio de lounge, um sofá, são da Ovo, que é uma marca da Da Luciana Luciana José. Martins e do Ações. Gerson de Oliveira, que é maravilhoso, são meus parceiros em produção. As lojas, né, falando de produção. Oi, Evelina! Evelyn Ah, Miller acabou de entrar. então vou mostrar Oiê! suas fotos. Fica aí Daqui para a você. pouco tem projeto nosso. E aí, é isso, né? Então, tapete Gustavo Jansen para Baikami, praticamente uma obra de arte. Esse módulo da Ovo, né? Lá atrás, as cadeiras, Então, Charles e aí Eames, o Banco outro Nelson. ponto importante são os planos, né, Maíra? Você falou assim, por exemplo, que nesse caso, quer dizer, o vazio também, de certa forma, ele ajuda, né? Porque você entende bem, aqui está bem entendido, né? Primeiro o ambiente social e lá na frente a sala de jantar, né? Então, assim, isso É, também é importante, tem esse desafio na produção visual, que às vezes é colocar elementos, mas muitas vezes é tirar mesmo, né? Para que a gente entenda os vários planos de um ambiente, ainda mais um ambiente grande integrado como esse, com essa casa, né? esse gancho que você está puxando é super importante, porque muitas vezes, numas fotos mais abertas, onde a gente quer entender o espaço inteiro, acaba acontecendo essa sobreposição de planos. E realmente a gente usa muito de eliminar alguns móveis, de repente, que existe na realidade ali na planta, mas a gente, sei lá, tira um banco, alivia um pouco a quantidade de cadeiras em volta de uma mesa de 8 deixa com 6, uma mesa de 6 talvez deixe com 4, sempre no limite para não parecer pouco, né? Porque o móvel tem ali Sim. um uso, mas a gente usa muito esse recurso de abrir espaços para não acontecer essa sobreposição de planos, e inclusive é importante cuidar disso, né? Muitas vezes você faz uma foto mais aberta, mas depois você divide aquilo em mais 2 ou 3 fotos, para você ter planos mais arejados, para você ter um entendimento melhor do espaço. Né? Aqui, esse miolo funcionou super bem aberto, assim, cria um super arejamento para você entender aqui onde estão os personagens e a sala de jantar lá atrás, né? Mas essa é uma cena mais construída. A Raquel, Normalmente, quando olha, a você... Raquel trouxe o relato dela. Tínhamos acabado de nos mudar, mas a Maíra deu o espírito lúdico e minimalista de viver. Que delícia! Foi Sim, essa lindo. ocupação de Ah, que espaço ela acontece bacana. aos poucos, né, Maíra? Oi? Desculpa, não entendi. A Raquel Oshino, né, tá trazendo isso desse olhar lúdico e minimalista que você trouxe para esse momento da casa. E aí eu estou complementando que a ocupação da casa, né, quando o arquiteto termina o projeto, né, e aí entra o papel da produção, às vezes para o registro, e muitas vezes ajuda mesmo a ter uma visão sobre a ocupação daquela casa naquele momento, porque a casa Sim. nem sempre ela fica pronta toda de uma vez. Ela vai se fazendo aos poucos o interior, né? Então, para fazer esse registro, o produtor pode vir e complementar com alguns elementos que ajudam a trazer essa história, a mostrar a distribuição dos ambientes, sempre tomando esse cuidado, enfim, com essa questão mesmo de demarcar os planos, de entender com o arquiteto também o que ele queria ali, né? Qual foi a proposta dos moradores. Nesse caso aqui, por exemplo, tem a linda mesa. Então, isso foi uma delícia que eu montei junto com a Raquel, porque é isso, a gente também tem que levar a produção, tem que colocar o que falta, né? Ou eventualmente o que é combinado e brifado com o arquiteto, mas tem uma coisa de se apropriar também de coisas bacanas da casa e da história da casa. E a Raquel, com um trabalho lindo dela, das cerâmicas e das estampas, né, em porcelana branca, que é a maior parte do que ela faz. E é lindo. E olha que composição maravilhosa que nós montamos juntos com as coisas dela, que é uma artista caprichosa, colheu plantinhas pelo condomínio, compramos coisas também no Ceasa, tem aí uma cerejeira, um galho de cerejeira, e montamos uma composição linda na mesa de jantar
com as coisas dela, contando uma história, né? Trazendo um storytelling interessante. Isso vale para qualquer casa, né? Valorizar uma coleção de um cliente, contar uma história de alguma coisa particular que foi feita no projeto. Olha aí, Isso Raquel, de traz muito novo na engajamento foto. também. A Raquel na foto de Olá. novo aí, que linda. E aqui, de novo, né, o recurso de produção, colocando no primeiro plano, por exemplo, esses vasos de planta, eles servem de referência, né? Porque existe na produção de arquitetura e de decoração uma coisa que é o elemento de continuidade. Ajuda o leitor e ao internauta, isso pode ser revista, pode ser o que for, entender um espaço quando você vê um objeto, um móvel aqui e acolá, e você já fala, ah, então isso é aqui, isso é lá. Então, no caso, esses vasos nessa fachada externa, né, fizeram esse papel, porque nos 2 anos, se você puder voltar para a foto anterior, Ara, Ah, que eu tô correndo nesses, aqui, é ver com uma na ponta, outra na outra. Mas peraí, aqui então aparecem esses vasos sim, essa foto ela é uma foto que mostra mais arquitetura, né? Mostra um vão de sim, circulação, a relação da estrutura externa da casa e dos brises, né? com a Mas tem esse relação elemento interna, lá, ó. A gente vê, inclusive esses vasos são muito interessantes, né? Eles chamam atenção. sim, Esse e é suporte. um elemento de produção que funciona nesse lugar, né? Ele não é forçado, porque está ali, faz parte, é uma extensão do jardim, né? Não é uma coisa que está ali para chamar atenção, e sim para contribuir ao entendimento do projeto, E né? aí, quando Dessa a gente. varanda. Exatamente. Aí, quando a gente vê nessa outra foto, ele aparece de novo. É isso. E ele está na mesma E te posição, né, ajudou a Maíra? virar, né? Ele já te ajuda a fazer a rotação no ambiente, falar, ah, legal, tô olhando para o outro lado. Esses vasos, como a Raquel está complementando aqui, dos designers super bacana que são os Ferreiros. A gente Muito legal, produziu muito com eles. interessante. É muito legal. E olha, de novo aqui, né? Tirar partido da escala humana para essa arquitetura. Você percebe que esse pé direito é super alto, né? Olha a Raquel ali na cena entrando para dentro da casa. Então, e de novo, traz um jeito gostoso de olhar para essa arquitetura humanizada, você se transporta para lá. A partir do momento que tem aquele personagem, você é ele quando você é o interlocutor, né? Então, tudo isso traz muito engajamento, faz a foto funcionar de uma forma tátil também. A Tem um gente se monte de conecta informações aqui, com a né? arquitetura. Essa foto também é linda, né, Maíra? Que é um outro ângulo, né, da casa que tem aquele carrinho que a gente viu lá na fachada, Lá né? na foto de capa, isso mesmo. E que a gente se vale dos mesmos elementos. Tá vendo? Uma proporção, ela tá na cena, um carrinho complementar ao paisagismo, e aí conseguimos mostrar essa arquitetura de um jeito leve, produzido, mas a produção não tá roubando a cena. E sugerir o uso também, né? Esses almofadões oversize de neoprene são da Codex Home, no caso, para jardim, para área externa, Ah, então, legal. seria para usar num lugar como esse. Então, é informação na imagem em vários níveis, Dá né? Tem a vontade informação direta do projeto, mas tem a informação, não é subliminar, mas é um segundo nível de informação de uso desse produto e de uso dessa varanda, porque você tem um carrinho com essas rodonas de bicicleta numa varanda dessa é super possível, né? É super proporcional. Então, você está falando de estilo de vida também, né? De lifestyle e de como usar uma casa contemporânea dessas. Nossa, esse projeto é lindo É lindo. demais. E mais uma vez, né, Maíra, essa coisa de pesquisar, então, tá sempre pesquisando para descobrir os materiais, as ideias, o que que tem, as novidades do mercado, As porque novidades, né? porque nós que trabalhamos com arquitetura, né? Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vejo uma foto que tem, tipo, esse carrinho, por exemplo, tem uma peça de design diferente, aquilo imediatamente me chama atenção, porque tem um jeito de usar um carrinho para plantas com esse rodão, que você pode levar, né? Transitar com isso pelo quintal, pelo jardim. Enfim, chama atenção e atrai para a foto como um todo, né? Para o projeto, né? Então, são Sem dúvida. elementos que individualmente também vão ajudando a compor esse interesse, né? Ó, o Aristeu está falando, interessante a questão da figura humana para dar ideia de amplitude pela escala. Pela escala, é isso, é isso. É a escala, né? Isso é inerente à arquitetura, né? A arquitetura ela é feita
para o homem, a serviço do homem. Então, a escala humana, ela é muito importante para o entendimento dos espaços. Além de toda essa história de trazer a vida e do internauta, do interlocutor, poder se transportar para a cena, ela, como o Aristeu muito bem colocou, ela ampara a escala humana, né? Dá essa dimensão dessa amplitude, coloca a casa em escala. Né? Qual é a escala? O humano. Isso, a gente Então, é tem isso. o projeto. Então, né, essa casa que foi capa e lindamente também, né? De novo, né, a foto da fachada com, com a Raquel e a família, novamente. Olha Olha que aí quem delícia. acabou de entrar, assim. Mari Mari! Wenzel, que era diretora de arquitetura e construção na época. Olha aí, Mari, Mari, nós estamos olha o que eu estou falando. apresentando aqui bem agora. Linda, muito chique, Seja coincidência. bem-vinda. Nossa, adorei que você entrou bem agora, Mari. Olha só, a gente tem mais uma aqui imagem para mostrar como é que se conta uma história de uma casa, com plantas, com lindas fotos, com fachada, com produção. Isso. Muito legal. E aí, só para complementar também, Maíra, a gente falou do figurino para a produção de arquitetura. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. O tratamento que eu dou para quando a gente vai colocar alguém na cena, eu acho que tem alguns recursos básicos que, que funcionam. Por exemplo, roupas neutras. É super importante que as pessoas não estejam com roupa muito estampada ou algo que destoe muito da cena que está sendo enquadrada, né? Eu não estou dizendo que a pessoa precisa estar combinando com a decoração, que não é isso. Mas assim como a produção, ela não pode se destacar demais do cenário que ele está inserido. Então, Sim. eu sempre sugiro, assim, roupas neutras, sem muita estampa, que não valorize muito o corpo, as curvas do corpo, nada muito justo, nada muito apertado, né? Nunca colocar assim muito próximo da lente a pessoa. Eu acho que, de novo, ela entra para dar essa escala da arquitetura. Então, é sempre afastado da lente, né? Roupas neutras, e uma roupa que tem a ver com ficar em casa. Né? Porque às vezes a pessoa pode ficar até meio ansioso pelo convite de aparecer numa foto de um jeito discreto, que eu acho que é o mais legal é que se faça de um jeito discreto, né? Não é retrato, é diferente. Quando é o retrato, você está olhando para a pessoa. Né? Quando você está inserindo, ainda na escala da arquitetura, da casa, você não se distancia do seu objetivo, você só insere aquela pessoa na cena. Mas, então, por isso que eu acho que são roupas neutras, E essa coisa de roupa de casa, né? Porque senão a pessoa aparece e vestida de roupa de casa super casa. produzido também. Tem esse detalhe, Porque, né, Maíra? exatamente, obrigada por retomar o gancho. A pessoa vai, se arruma, coloca de repente uma camisa social, uma roupa que ele ia sair para trabalhar. Não é isso, E né, que aí, fica e mesmo quando a gente vai fazer natural. Tem que uma parecer foto de. natural. Exatamente. Uma foto, mesmo quando você está fazendo uma foto de alguém que é conhecido, uma pessoa pública, por exemplo, é muito mais interessante ver essa pessoa de um jeito diferente do que ela aparece no Despretensioso. espaço Eu acho que a público, às palavra vezes. é essa. Né? Se você tá vendo Tem ela que na ser casa, algo ela tá com o pezinho no despretensioso. chão, né? Tá com uma roupa mais descontraída. Então, é importante pensar um pouco nisso também, né? Acho que sim, Para acho que ser. vale isso que você falou mesmo, vale um pezinho no chão, vale uma roupa mais descontraída, sempre pensando em tons neutros e sempre que a pessoa tenha um acting, sabe, que ela esteja fazendo alguma coisa não funcional, mas que ampare ela na cena. Então, olha, apoia ali naquele balcão, olha para lá, dirige essa pessoa, não deixa ela muito solta também, porque senão ela não sabe o que fazer. Muitas vezes não é um modelo, né? É o seu próprio cliente ou uma pessoa do escrito, porque aí dá para diversas formas dá para fazer isso. Você pode tentar você pode tentar colocar o cliente na cena, convidando ele, né? Pode funcionar, ele pode estar na casa, pode dar, pode não dar. Você pode ter o recurso de usar alguém do escritório de arquitetura, só para dar uma escala humana, coloca a pessoa passando, naturalmente ela vai ficar um pouco desfocada, um pouco borradinho, e daí não é um personagem, não é uma pessoa, é algo que humaniza. Mas também pode acontecer isso aqui, ó. Quer ver? Peraí. Ih, não entrou. Peraí que eu vou mostrar. Calma aí, que eu tenho uma cena aqui especial que eu recortei do Instagram
para mostrar surpreendente. Vamos ver se ela entra aqui. Pará. Que legal! Pode acontecer isso aí. Olha Pode lá, essa mesmo. cena aqui, Ah, ó. É quando a bacana. produtora vira protagonista. Olha aí. Super Mas mostrou, né? isso é um super recurso, assim, né? Nesse caso, a dona da casa é uma casa que eu fotografei, que tem essa piscina super especial, com essa lateral toda de vidro. E aí, era uma cena que o arquiteto precisava ter, a gente Aqui, precisava ó. registrar, né? Olha isso, como é que a gente não ia registrar essa piscina? Então, nesse caso, não tinha ninguém do escritório de arquitetura que pudesse entrar na água, os donos da casa não estavam também, não poderiam. E eu, como direção de arte, eu já tinha enxergado essa cena e eu falei, gente, a foto dessa piscina é isso. Então Linda eu me essa foto. preparei para estar lá. Né, a Araci tá brincando com essa história, porque sou eu que estou nadando aí na É água, você sereia nessa foto, total. Maravilhosa. sereando. Não, e é isso, nesse caso, né? Quer dizer, você pegou e aproveitou. E que diferença que faz essa foto com você na piscina, né, Maíra? E até podendo fazer um Então, vídeo, pensar nessa interação, é muito legal. Fotaço. Falou assim, não, e fotaço. é isso, né? E você pode. Ah, fotaça, barato. Então, entendeu? Isso traz muito mais apelo. E você tem como fazer. Eu acho que isso serve de exemplo para os arquitetos entenderem que dá para humanizar, né? Ora com o cliente, ora com alguém da equipe, ou então dá para fazer isso combinado. Eu me preparei, eu levei um maiô, isso estava combinado, não aconteceu na hora, né? Nem poderia, porque daí você fica sem jeito, você se sente envergonhada, a coisa não funciona. Mas a gente se preparou para isso, então eu levei um maiô, eu levei um roupão, né? A gente combinou que haveria o momento dessa foto e eu fiz, e, meu, lindo, rendeu Super 10 minutos legal. depois eu estava de volta para a cena, fazendo a direção e a produção. Então, o arquiteto pode fazer isso, dá para programar, né? É só lembrar que existem muitos recursos fotográficos bacanas em produção. Ai, Araci, Tem que você fazer um viu? esforcinho a mais, é bom. Olha, Maíra, peraí que eu vou fechar minha janela, que tá me vindo a avó, que está vindo, daqui a pouco já vendeu. Tá ventando, só um minutinho. Daqui a pouco perderemos a Araci. Eu vou voar. Esse projeto é do Felipe Ortega, arquiteto. Essa foto é do Favaro, fotografia. E a gente fez recentemente, é uma casa que está saindo fresquinha por aí. Aí eu postei essas coisas no Instagram. Não, e valeu muito, Maravilhosa. né? E tem uma É uma pessoa das andando lá melhores atrás cenas também, que a né, gente tem Maíra? nessa piscina. Tem uma Hã? pessoa andando lá atrás também. Além de você na piscina, tem alguém circulando, esse arquiteto. É o arquiteto, tá Super vendo? A gente legal. resolveu dessa forma, eu na água e ele passando ali na lateral para dar a proporção da casa. Poderia ser uma pessoa do escritório de arquitetura, duas pessoas, né, fazendo essa parceria do escritório, poderia ser uma coisa com o cliente. Então, vale muito trazer recursos desse Ou tipo. mesmo ter um modelo, ou pensar, enfim, né? Uma pessoa é uma solução que faz diferença. A foto com pessoas, ou mesmo o vídeo, né? Assim, ter esse registro faz muita diferença para mostrar o uso da casa e é uma foto que conecta imediatamente, né, com a gente. Quando a gente se sente ali no lugar daquela pessoa que quer estar ali. É o bem que eu queria. Casa maravilhosa. Mas, Maíra, vamos falar também agora. A gente está vendo uns projetos grandiosos, que com a produção, enfim, a produção apaixonante. Queria sugerir agora a gente sair para um apartamento urbano e a gente falar dessa produção assim do dia a dia também dos espaços mais compactos e com as, enfim, interagindo com essa arquitetura nesse espaço. A gente tem essa outra também que foi capa, né? Foi produção sua. Esse apartamento é do arquiteto? Esse apartamento, o projeto é do arquiteto Paulo Mencarini, aqui de São Paulo, o apartamento é em São Paulo também, e quem fotografou comigo foi o Adriano Scanhuela, um outro fotógrafo parceirão meu também. E ele foi capa desse especial de reforma de apartamentos da arquitetura e construção em 2016, eu acho. É muito legal. E esse apartamento, ele tem essa cozinha integrada, né, que a gente já vai mostrar, mas vamos começar mostrando o quarto. Ele tinha esse super quarto colorido, né, Maíra? É, o apartamento tinha esse quarto pintado aí todo nesse verde petróleo. E aqui, ainda fazendo um gancho com a história da humanização, rolou uma situação super legal que a dona da casa topou entrar ali no ofurô e relaxar um pouquinho, né? Montar essa Que cena legal. e para a gente poder clicar com ela. Então, pô,
é uma delícia, né? É Nossa, muito super gostoso legal que ela você. topou. Ela entrou ficou ali discreta, na E aí verdade. A gente você vê tem que uma tem alguém cena. super discreta e é super legal. Você vê o Sim, porque uso eu no acho que é isso. ambiente. Olha que Só delícia. funciona colocar personagens se fizer de um jeito discreto, né? Porque senão não tem motivo de ser, porque não é a pessoa que a gente está contando, é o projeto, né? Então é isso, do jeito discreto, ela topou fazer. E aí, aí eu fiz essa brincadeira pensando em produção, né? Quando tem cama, a cama é sempre um elemento que tem que ser assim super bem montado. Isso é uma coisa que eu faço, que eu sou até especialista em montar camas muito bacanas. Até na minha bio tem um link com uma Olha reportagem que com legal. várias arrumações diferentes de camas, porque eu acho que é isso. Para projeto de interiores é super importante, olha aí. E aí rolou essa história de fazer um tom com azuis, né? Do verde petróleo ali eu brinquei com azul e dei uma quebrada com esse rosa que o tapete que já tinha no quarto pedia, né? Olha. Então porque eu também eu produzo assim, eu acho que a produção tem que ser linda, maravilhosa, caprichada, mas ela não tem que gritar, ela tem que ter uma cara de uma coisa que o projeto já pede, sabe? É um complemento que tem que ser uma cara que seria natural ali, poderia fazer parte daquela casa. Então, nesse caso, você pegou o rosa, a deixa do rosa do tapete e trouxe essa manta que saltou a cama, né, Maíra? Exatamente. Um partido dessa coisa como a base do quarto tinha o verde com o rosa, eu quebrei a roupa de cama, ela é levemente azuladinha, que não dá para ver na foto, com uma manta azul e depois esse assento para dar um assento mesmo com essa manta mais pink arrematando a produção. Não, e é legal também, porque a manta também, ó, é o elemento que a gente consegue, pela manta, entender que a gente está na cama olhando esse Olhando o banheiro banheiro. integrado, que é super diferente, É né? isso Se não aí. tivesse a cama, a gente ficaria assim na dúvida, mas se é um banheiro integrado, com a manta a gente entende perfeitamente, né? Que E a aonde cama está está esse integrada com o banheiro, né? banheiro. Essa manta é um elemento fundamental nessa foto, né? E a É ousadia de isso ter mesmo. escolhido essa cor vibrante. A cor é um Para te elemento muito fazer importante na produção, né? é para te fazer prestar atenção no pé da cama, né? Tem uma função, você tem que notar aquilo, te ajuda a entender tudo e esse olhar que você propôs, como se você tivesse deitado na cama, né? Então, de novo, você se transporta para lá, você se transporta para essa cena. Essa foto também é linda, né? Um cantinho que complementa essa visão, né, daquele ambiente, né? Não, aí eu entrei com os vasinhos da mesma cor, né? Um vaso de cerâmica da Rosenthal, mais assinado. Essas flores chamam Gloriosa, é uma das minhas flores Linda, preferidas. eu Um adoro. puff de tricô, dando apoio aí para esse nicho, porque o criado mudo é só um nichozinho preso na parede, né? E aí a produção, ela também tem que sugerir um uso, ela tem que funcionar. Então, esse puff poderia estar perfeitamente aí, sobreposto a esse nichozinho da parede, as flores para trazerem um frescor, né? A E luzinha uma acesa vida. ali, que dá um brilhinho Porque o humano traz vida para o ambiente, mas uma plantinha também é uma delícia. Eu adoro. Tem gente que não gosta de usar flor e tal. Gente, eu sou amiga da natureza. Tem tantas flores lindas para a gente usar que eu não vejo por que não. Assim, moro num país tropical e amo usar plantas e flores. Então, eu às vezes uso só verde, só plantinhas, uma coisa mais verde sem flor. Mas eu também uso muita flor nas minhas produções. Assim, eu gosto bastante. Então, aqui nós estamos falando de cores e flores, né? Como recursos que É. ajudam a criar entendimento até, porque nesse caso, né, uma cor que ajuda a pontuar um elemento da arquitetura e dar essa continuidade, né, Maíra? É muito E é legal. um acabamento, né? É um recurso de acabamento de cena também. Eu acho. Nossa, aqui em São Paulo tá um calor, Araci, que você não imagina. Aqui E também tá, porque ajuda. virou. Nossa. E aí ajuda a dar acabamento mesmo para a cena, sabe? Uma sofisticação para poder fazer aquele registro. Esse apartamento ele é interessante para falar de uso da cor, porque o quarto é muito colorido, mas a sala era super neutra, né? A sala era uma Sim, outra situação. Quer a dizer, claro sala que ele já é outra conversa muito história. bem. O projeto assim, é muito integrado, é muito contemporâneo, né? Tem elementos comuns, mas o quarto tinha essa coisa da cor mais fechada, o verde, né? Que é um pouco mais fechado, e aí você tem o rosa para
trazia um calorzinho, as duas cores complementares, inclusive. Agora, a sala, ela tinha muitos elementos da arquitetura original do prédio, né? O concreto aparente, né? A madeira É, rústica, era outra base aí que você trabalhou, né? aqui tem, porque é sempre isso, né? A produção ela vem para finalizar o que o arquiteto fez, né? A gente não pode se afastar de um raciocínio projetual. A produção ela entra para deixar tudo lindo, tudo bem acabado, mas todo projeto ele já pede, ele já tem uma história, ele já tem todo um partido escolhido, né? Esse arquiteto, por exemplo, ele usou mobília de madeira, tem essa mesa rústica, ele descascou as vigas e os pilares e deixou o concreto estrutural do prédio aparente. Ele fez toda a elétrica por fora, usando esses conduletes com uma cara mais industrial, né? Tá vendo? E tirou partido desse neutro, madeiras e cinzas. Então, não necessariamente eu preciso entrar com cor. Produzir não é entrar nos ambientes colorindo, né? É entrar nos ambientes completando e finalizando com o que é realmente necessário. Às vezes, o que é necessário é uma arrumação com o que já tem. Já fotografei tantas casas lindas com seus próprios objetos, que era muito mais uma coisa de editar e arrumar, né? E aqui tem assinaturas de design muito bacana, porque eu acho que isso também é um ponto importante nas finalizações dos projetos de produção, principalmente hoje em dia no mundo digital, né? A gente sabe e faz todo um cross de marcas nas redes. Né? Eu produzo o meu projeto, eu, arquiteto, estou falando na primeira pessoa, mas o arquiteto produz o projeto, fotografa lindamente. E aí ele começa a postar. E aí ele marca todo mundo, ele marca o designer, ele marca a loja, ele está se posicionando no mercado. Ele está valorizando a cultura do design, o móvel que ele quer vender, a luminária que ele quer especificar, né? E muitas vezes vendemos design internacional ou nacional, mas você está fomentando a cultura do design, que é muito bacana. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem o lustre do jantar, que é do designer Bruno Jarrara, todo matelado, todo meio amassado, né? Essas cadeirinhas são Fernando Jäger, design brasileiro, super acessível, super bacana. Ambos, tanto o Rodrigo Jarrara quanto o Fernando Jäger, designers brasileiros premiados. Então, é muito bacana poder usar design nos projetos, né? Aqui, essa luminária, eu não sei da onde era que o arquiteto pôs, mas isso deve ser Reca, tem uma cara aí de um design que a gente conhece. O jogo de xadrez super bacana é do Ilho Ferronato, um designer brasileiro também muito legal. E aí esse elemento prateado que está em cima da pilha de livros, não dá para ver direito, mas é uma escultura com várias frutas juntas da Celeste, né? E não é a produção pela produção, né? Eu acho que existe esse lado comercial e importante de fazer o cross entre as marcas e juntar todo mundo e andarmos juntos nessa cultura do design. Mas tem a função de valorizar o projeto. Por exemplo, essa fruteira nesse tom de metal, ela se conecta estética e simbolicamente, automaticamente para o condulete de metal da parede e para o cinza da parede e valorizando o conceito dessa arquitetura de interiores, não chamando atenção, vindo para somar. A né? produção que considera a base, né? Então você estuda muito, né, do projeto. Isso. Você vai, inclusive, na casa, no apartamento, né, Maíra? Antes de... Sempre, a maioria das vezes existe uma visita técnica, né? E eu acho que é isso mesmo, é fazer a leitura do que é que pode ser produzido nesse apartamento e fazer o design dessas superfícies. Porque o que eventualmente possa estar faltando no projeto é uma finalização. E uma casa são diversas superfícies para você desenhar e vestir, né? Então, é esse acabamento, que não pode roubar a cena, tem que ser complementar. E pensar as composições também, porque a fotografia ela tem ângulos que quem é produtor já entende mais ou menos como funciona na prática, né? Então, entender, às vezes também, Maíra, é necessário, vamos ver se eu me lembro aqui também um pouco dessa tarefa. Às vezes é necessário complementar a decoração, o projeto, em algum ponto específico, que é um ângulo que é
para a fotografia de arquitetura, né? Tem composições que são específicas, a gente sabe, eu vou precisar mostrar esse móvel. Então a gente entende que ali é bom ou trazer algo da própria casa, compor com o que já tem, né? Mas é um complemento que vem para esse registro específico, né, da fotografia de arquitetura, para esse olhar específico da fotografia de arquitetura, né? Existem várias coisas, várias regrinhas, vai, entre aspas, importantes, mas altura de olhar, né? Tem altura de câmera. A Evelyn falou muito sobre isso na live dela, né? Tem altura de olhar, tem o jeito de enquadrar, né? Às vezes as fotos frontais, que são muito bem-vindas, e são fotos que funcionam para você organizar a cena, dividir os espaços, né? Muitas vezes não fazer uma foto tão aberta, fazer mais de uma foto desse espaço. Essas conexões, esses elementos que vão conectar um lado com o outro para ter um entendimento linear desse espaço, né? E é isso, acaba sendo é um trabalho em conjunto. Eu, pelo menos, é o meu jeito de trabalhar. Eu crio muita intimidade com os arquitetos, com os fotógrafos que eu trabalho, porque é uma intimidade na câmera, né? A gente discute enquadramento, a gente chega junto no que vai fotografar. Às vezes ele pode pensar um enquadramento fantástico que eu não tinha pensado, e eu também posso sugerir um outro olhar que ele não pensou. Olha que bonito daqui, vamos clicar mais isso. E é importantíssimo o arquiteto Entender, né? ressaltar e ressaltar o que é importante na obra, sabe? Olha, aqui eu desenhei isso para isso, eu desenhei aqui, essa portinha abre, esse negócio fecha, isso aqui levanta. Porque às vezes a gente pode propor recursos e um olhar, né, uma direção de olhar para isso, para poder contar o que está ali no projeto. Vamos fazer 2 fotos, depois você transforma isso num GIF. Hoje temos que fotografar pensando nas redes sociais, né? Ficar fazendo bastidores, ficar fazendo making off, faz vídeo, a gente está fotografando, faz um vídeo com o celular, né? Posta making off, mostra o que vai sair daqui a pouco. Exatamente. Esses recursos É um são muito processo de criação importantes. junto, e quanto mais o arquiteto, né? Nós estamos falando com os arquitetos aqui. Quanto mais o arquiteto consegue se dedicar, compartilhar com o produtor e com o fotógrafo desse caminho, dessa história, mais riqueza vai sair nesse resultado, né? Com Mais essa certeza. produção e essa foto vai poder contar da história, né? Dos conceitos, das soluções e mesmo das histórias do uso, as histórias dos moradores, né? Fala assim, é tanta riqueza, é um caminho tão longo, né, e tão cheio de percalço, com tanto cuidado para chegar, né, nesse resultado que a gente vê, é tanta história por trás, né, Maíra? Para a E às gente vezes contar, né? também a gente e tem um lado do fazer que às vezes a gente já está envolvido com esse projeto há mais tempo, né? O produtor já foi uma vez, aí depois ele produziu, aí ele ficou olhando as fotos prévias, pensando nessa produção, daí ele foi lá, daí ele arrumou. E aí a hora que o fotógrafo chega para fotografar, em geral a gente já tem mais intimidade com o espaço. Então é muito importante essa troca, né? Porque a gente, pô, isso e aquilo, vamos isso, vamos aquilo. Então é um trabalho em conjunto mesmo. Eu acho que isso é em todas as áreas da fotografia e na arquitetura, essa integração, né, do produtor. Estava aqui a Norma Lima com a Drica, que é produtora e fotógrafa de gastronomia, uma super produtora e bem, tá, que bom, super presença aqui com a gente, olhando aqui para a fotografia de Obrigada. arquitetura, que honra. Prazer é meu. Pois é, e, enfim, ela na gastronomia, como qualquer área, essa integração, né, desse processo criativo, dessa escuta de um e do outro, quase como uma composição junto, né, do ambiente, né? A Mônica falou muitos aprendizados, muito rico. Obrigada, Mônica. Craque do design também, querida. Então, Maíra, eu queria convidar a gente passar para o próximo projeto, que também foi capa, óbvio, que então tá cheio de dicas, que ele fala, Norma, oi Norma, daqui a pouco tem que contar a sua história também, quero ouvir sua história também. Mas olha, vamos passar para o próximo, porque essa outra aqui é uma casa cheia de histórias também de produção, né, Maíra? Sim, cheias. Eu Projeto. adoro esse projeto. É da Marcela Leite, uma arquiteta muito bacana, que tá por aí também. Eu vi ela entrar na live. Marcela tá por aí. E é uma casa que foi capa de arquitetura e construção também, que eu fotografei com a minha parcerona, Evelyn Miller, que está aqui com a gente. E essa casa também dispõe de
desses recursos que a gente falou até agora, assim. E é um ótimo resultado disso. É uma casa que tem uma produção muito delicada, né? Esse projeto, ele é delicioso. Ele é todo de madeira, em tons naturais, madeira, bambuzinho, palhinha. Essa casa, ela não pedia um banho de cor. Eu tinha que acompanhar esses elementos naturais que ela já tinha e fazer alguns complementos, né? Então, eu levei essas almofadas gostosinhas para colocar na espreguiçadeira. Eu fiz um arranjo. Ah, olha aí que gostoso. Criei um cantinho, tem um chinelinho, né? Voltando, então. Criei aqui para acompanhar. Criei aqui uma atmosfera, né? Então você vê um pedaço da piscina ali, tem um revisteiro no chão, uma toalha na peseira, um chinelinho, você se transforma para a cena, né? E é uma arquitetura que não pede muito. Aqui é só um complemento para você se transportar para o lugar. Essa casa fica no alto, lá embaixo dessa vista é o mar. É uma coisa deliciosa em Ilhabela, essa casa da Marcela. E aqui, né, Araci, tem uma coisa muito bacana para a gente falar de fotografia de fachada, de quando a gente está, quando você vai, porque tem todo esse olhar de produção para o interior, né, para o projeto de interiores da casa, mas tem também essa história de registrar a implantação. Onde é que essa casa está? Como é que ela é por fora? Né? E pode parecer que não, mas a produção é muito importante aqui também. Por exemplo, nessa cena, o recurso da escala humana, né? É muito mais gostoso olhar para essa casa e ver Ai, a aonde ela Marcela tá aí, está. olha, entrou com os coraçõezinhos. É a própria, né? Sim, é ela, A própria Marcela, querida. arquiteta. E é ela que está aí na cena, nessa imagem, com a cachorra dela, com a cadelinha dela, né? Então, de novo, tiramos partido do recurso de humanizar a cena, é muito mais gostoso ver assim. Tem aí são detalhes, mas a harmonia está implícito na harmonia dessa cena. Os basculantes do banheiro, as janelas ali, que são dois banheiros, perfeitamente alinhadas e abertas, né? Foi pensado isso. A porta do quarto entreaberta que você enxerga ali um cabideiro com uma bolsa, né, que junta, vai criando uma historinha junto com esse personagem. Tem um vaso de plantas aqui no cantinho que a gente teve que deslocar para ele não esconder a esquadria da janela, que era importante mostrar. Então, eu acho que essas dicas são muito válidas quando você vai fotografar a arquitetura, né? Tem que fazer desenho de portas mesmo, olhar, lembrar da esquadria se está bem posicionado, arrumar as janelas, aberto ou fechado, entender esse desenho, o que, que é mais bacana para essa cena, né? Assim como uma entrada de casa, como é que você vai deixar a porta, né? Como É, é eu que fico você até curiosa, vai... quando eu olho e falo, gente, onde é que vocês estavam aí? Deve estar talvez um outro patamar, né? Olhando, né? Então, assim, a câmera está no tripé sempre, né? Na foto de arquitetura, né? E aí Sim, pensando esse clique com todo cuidado, né? Se não tivesse a arquiteta, o cachorro lindo, o labrador maravilhoso, esse cuidado, a foto seria outra coisa, né? É dar todo um entendimento dessa varanda, dessa vista, né, do mar a partir dessa do casa. guarda-corpo, a proporção do guarda-corpo em relação a um corpo, né, ao humano. Tem muita E informação a casa bacana que aí. está um pouco acima, né, do nível da mata, então você entende a relação da casa, né, com o entorno da vegetação, em torno da casa. Exatamente, ela está na altura da copa das árvores, né? Fica claro nesse enquadramento isso, por essa própria árvore que a gente acabou deixando de uma forma escultórica aí nesse enquadramento, essa árvore podada com umas trepadeiras, mas é isso, porque essa casa ela é térrea, porque o terreno é muito acidentado, Inclinado. inclinado. Então as árvores estão lá embaixo, ela está na altura da copa das árvores, e de novo, a gente foi buscar um posicionamento geográfico estratégico para olhar essa casa. A gente está lá na rua, né, olhando ela lateral, porque isso é uma lateral dessa casa. Então a varanda principal está ali, né, na outra fachada que a gente não enxerga aqui, depois da curvinha da esquina ali do Porque final quando da essas edificação. casas que estão debruçadas, né, no morro, assim, na É montanha, isso, é é muito isso. difícil fazer a arquitetura, né? Porque você Super difícil de olhar. está longe, você não tem aonde se distanciar muito, né? Então, essa solução é sempre um desafio, né, Maíra? De Sim, trazer, e sim. trazer a conexão da casa com a paisagem também é um.
é um momento muito importante de ser pensado e merece todo cuidado, como você falou, também para humanizar, né? Não só os espaços internos, né? E eu acho que essas dicas valem, né, para os arquitetos que estão nos ouvindo, com ou sem produtor. É uma função que o arquiteto, se ele souber, se ele estiver atento para isso, ele pode desempenhar se ele estiver acompanhando, por exemplo, um fotógrafo de arquitetura, né? É claro que uma dupla, né? Você tendo um fotógrafo e um produtor, você cuida melhor de toda uma logística de uma casa que você tem que chegar, fotografar por dentro, por fora, né? Arrumar, né? Produzir, bom, clicar, desclicar, clicar, desmontar, acompanhar o tempo desse fazer, porque a gente trabalha com luz natural, é muito, claro que pode se fazer uma foto ou outra noturna, mas a linguagem de luz é natural, então cuidar, a Evelyn falou muito disso na live dela também, cuidar desse tempo, né, para que tudo aconteça, para que você possa aproveitar a melhor luz do projeto, produzir bacana, dar tempo de fotografar a casa inteira, né? Mas eu, voltando ao que eu estava mencionando, o arquiteto também pode atentar para esses alinhamentos de porta, de painéis, para o melhor entendimento da arquitetura e ajudar o fotógrafo com isso, e o produtor também, né? Sim, claro. Tá o tempo todo pensando, né? A capa mesmo é uma foto que mostra a varanda integrada com o interior, né? Então ela exigiu todos esses planos de produção, né? Inclusive a moradora tá lá no Sim. fundo também na cadeira, né? Tá, e o cachorrinho tá no pé da cama. Olha que delícia. Que delícia, não? Essa é a outra vista que daquela foto que a gente estava usando da lateral da casa, a hora que no final da edificação faz a curva, é para esse lado da casa, que é a vista principal, que olha para o mar de lá de cima, né? Eu acho É que muito, isso é um muito ideal gostoso. perseguido nas capas de revista e nos editoriais e também nas redes, na divulgação dos arquitetos. É quando uma foto consegue mostrar a arquitetura e o interior ao mesmo tempo, né? Isso, isso. E aqui São também, poucos momentos, é uma foto que vale ser perseguida, né, Maíra? A gente estudar sim, mesmo para achar esse lugar, esse ângulo, como abrir as portas, como produzir dentro, como deixar ver os elementos de forma que tudo seja entendido. A gente entende a mesa, a gente vê as cadeiras, a gente vê o arranjo. Tem essa cortina, olha que delícia, né? A que cortina dá um voando. ventinho que Então a gente já bateu. sente a brisa da casa, não é? O A gente tem de solzinho novo a produção da filtrado. pessoa. É um sonho de foto, é o É, ideal. A gente quer estar nessa casa de qualquer jeito e conquistou o coração para sempre, Marcela. É linda a casa, esse cachorro maravilhoso, esse lugar, esse sol, realmente apaixonante. E aí eu queria, enfim, a gente tem um monte de coisa para falar nessa casa. Essa questão da luz também, né, Maíra, é muito interessante, né? Porque quando entra na casa, primeiro a gente tem que torcer para estar um dia de sol, porque mesmo com a previsão, tem sempre essa perseguição da luz natural na arquitetura para a gente ter tem, um bom tem. o melhor resultado, ainda mais quando se trata de uma casa de praia, né? É, Mas o sol ele muda, né, pela casa ao longo do dia, né? Então tem aí uma dança aí do arquiteto, do produtor e do fotógrafo para ir nesse cronograma de o que faz primeiro, o que faz depois, o que produz primeiro, né? é super importante você acompanhar a luz da casa. É muito importante, né? Você saber. O ideal é você saber antes o movimento, como que a luz do sol incide naquela casa durante o dia todo, meio que para saber por onde você começa. Mas você também pode fazer isso de um jeito intuitivo e ir clicando, e de repente, no decorrer do dia, se você vê que a luz daquele ambiente mudou e está mais gostosa ou equivale um registro, você volta lá e você clica de novo. E você pode ter o ambiente, muitas vezes, com duas luzes e que a atmosfera muda Aí, totalmente. né? Esse caso. Aí a gente tem um exemplo: é a mesma foto, é o mesmo lugar. Isso é luz matinal e isso é a luz do fim de tarde, com aquele sol bem baixinho, já entrando, rasgando lateralmente, né? Então, você tem duas atmosferas, né? E principalmente, se você tira partido da luz, o Aristeu está comentando aqui, tem ambientes frios. Quando você consegue se aproveitar da luz, você está se aproveitando de um calor, de um desenho que vai além de qualquer objeto, que vai além de qualquer mobília.
né? Você está se aproveitando de um desenho de luz que modula o ambiente, que é super gostoso. E hoje em dia, fazendo de novo um paralelo com o digital, você precisa de histórias, você precisa contar histórias, né? O seu storytelling é o que conta, como bem a Cris Dantas nos contou na outra live, é o que conta para também agarrar o seu espectador numa história que interesse. Então, você pode contar da insolação da luz de tarde nesse ambiente, que gostoso, um relax, um sábado à tarde, um domingo à tarde. Com uma luz matinal, você pode contar um monte de outras coisas gostosas, né? Uma luz neutra, num domingo de manhã, né? De um ambiente arejado. Que já Então, é assim, essa foto ela tem uma essa, suavidade, ela tem uma calma, tem um acolhimento, né, Maíra? São ela emoções tem a diferentes. suavidade, ela tem a Sim. suavidade da manhã, né? Então, você, é isso, acho que vale, você pode ter diferentes registros, não é porque já clicou que às vezes a gente tem pressa, muitas vezes não dá para refazer uma foto, mas se isso acontecer naturalmente, de forma poética, a luz tá ali, tá tudo pronto, tá ali, é só clicar, eu acho que vale muito, enriquece demais o material. Ô, Maíra, e assim, tem essa matemática também, porque quando a gente vai produzindo a casa, muitas vezes a gente tira algumas coisas, mexe um pouco na casa. Então, tem isso assim, de carrega a produção para lá e para cá, e tem que dar continuidade. Tem esse desafio na produção, esse calor na produção também, né, Maíra? Nossa senhora, é uma super logística, porque é isso, tem que arrumar tudo em tempo de ser fotografado com calma, porque também não adianta nada a gente fazer uma mega produção que não teve tempo de ser registrada direito, né? E tem esses pequenos ajustes, o que leva para cá, o que leva para lá, né? Movimentou a câmera, movimenta a produção. No resultado final, você tem a sensação que está tudo no mesmo lugar, mas tem um super movimento para dar essa continuidade, né? E E mais também uma vez ponderar os ressaltando, excessos. é o papel insubstituível da produtora nesse momento, né? Que Eu ajuda acho que a sim. pontuar essa continuidade, a fazer com que funcione também, né? O Esse dia, andar né? pela casa, essa circulação do olhar, né? Da fotografia pela casa. É, o ambiente, por exemplo, se a gente está fazendo um ambiente, outro ambiente entre uma luz, ou tem uma situação, às vezes, que se não tiver minimamente produzido, né? Se não foi pensada a produção do todo, né, Maíra? Perde, às vezes, uma oportunidade, né? Então, essa é uma responsa, na verdade, né, Maíra, a produção, né? Uma responsabilidade danada. Nesse Porque ela caso, envolve. sim, Isso quer dizer, ela envolve são muitas variáveis, né? Ajudar a fazer o fluxo acontecer, vestir todo aquele projeto alinhado com a arquitetura e com a assinatura daquele arquiteto, né? Esse acompanhamento da casa, porque na visita técnica você não só vê o que você vai levar, como você conhece o projeto. Então, não deixar de fazer um detalhe, não esquecer, né? Ajudar o fotógrafo a fazer esse registro completo, né? E normalmente, salvo os projetos enormes, que a gente às vezes fotografa em 2 dias, sim, quando a casa é muito grande, mas normalmente tudo isso tem que fazer acontecer em um dia, né? Tem que dar certo. Arrumar é e depois super fazer e depois intenso, é uma desmontar. intensidade, é muita intensidade mesmo para fazer acontecer esse momento de um processo criativo super intenso, delicioso, cansativo Sim, também, trabalho braçal, né, que muito. carrega, tem essa coisa de transportar, né, mas que Porque vale é a um trabalho muito poético, muito filosófico, mas é um trabalho muito braçal também. O dia de produzir uma casa, ele é uma mudança. Ele é uma dinâmica de uma mudança. Né? Leva tudo, pega tudo, embala, desembala. Então, transita nos dois mundos. É o mundo da logística, o operacional, né? Cansativo, mas também é o lado mais gostoso, que é o lado filosófico de pensar e de vestir essas superfícies de um jeito adequado. Por exemplo, nessa foto, né? O que eu quero também dizer com adequado? Não é bonito, feio, chique ou não, porque tudo isso é juízo de valor, cada um tem o seu. Mas, por exemplo, aqui, pô, uma casa brasileira, tropical, Mata Atlântica, Ilha Bela. Que florismo que eu usei? Eu usei plantas tropicais, né? Aí tem, por exemplo, nessa mesa de jantar, tem protéias amarelas, super tropicais, misturadas com umas folhas que eu não lembro se era costela de Adão ou xanadu. Lá no lavabo, eu parece coloquei que pegou ali no alpíneas. jardim, né?
Parece, ó, aí, no lavabo eu coloquei alpíneas, que são super tropicais e que estaria facilmente nesses jardins, Sim. estão pela praia, a gente vê de monte, né? É brasileiro, é de verdade. Não colheu no jardim? Não, não colheu no jardim. Levei pautado, comprei no Garden, levei para usar. Mas quem recebe essa imagem tem a sensação que colheu no jardim. Olha quem entrou aí. Renê Renê, Fernandes, bem-vindo. maravilhoso. Bem-vindo, querido. Então é isso, a produção tem que ser natural, né? Tem que ter aquela. É lindo, é incrível, faz um super efeito. Mas o melhor efeito é quando parece que ela sempre esteve lá. Eu acho que esse é o ponto sofisticado de uma produção, sabe? Essa produção natural que, na verdade, foi pensada para isso, né? É, sabe aquele natural que de natural não tem nada? É isso, esse é o E ponto algumas vezes certo. também acontece o improviso, né, Maíra? Inclusive o processo Também, criativo ele é bem também. assim também, né? A gente Sim, produz, sim. a gente geralmente produz, né? Ainda mais quando tem que fazer uma viagem, que é uma casa fora, então realmente você tem que se resguardar na produção, né? Para chegar no ambiente E com usar meio que tem lá. com o que você tem É, necessidade e trabalhar com o que tem. É no encontro disso, inclusive da arquitetura, da luz, do que você encontra, nesse caso de um cachorro lindo, labrador, que eu não participou posso da ver um cachorro pela frente, que ele entra no samba. cena. Para mim, Não. todo fotógrafo que trabalha comigo sabe. Tem cachorro, ele vai para foto, não tem Olha como não ir. essa. Olha que legal a entrada dessa casa. Pô, um super registro, né? Bacana. O cachorro, ele faz a mesma proporção fundamental na escala, Sim, né? verdade. E então, assim como um humano, às vezes você tira partido com um cachorro, com um gatinho. E mais do que isso, né? Aí tem um alinhamento de portas, mostra bem o desenho, né? A proposta dessa fachada, com essa porta entreaberta, que conecta lá com o fundo da casa, né? Um alinhamento, uma luz e sombra desenhada de um jeito bacana. Essa porta pivotante, que você percebe que ela pivota solta nesse vão, uma E é uma foto que, continuidade desse painel. sim, E é, ela não ficou aberta do jeito que estava, ela foi desenhada para isso, né? A gente viu qual era o melhor momento dessa porta parar para clicar essa imagem. Então, a gente vai desenhando cena por cena. sim, tem a luz, né? A sombra na porta que a gente vê a madeira, né? Tem esse mistério lá do interior. De certa forma, você espia um pouquinho desse interior lá dentro, entende um pouco desse mobiliário, atravessa a casa, Sim, chegando lá no céu azul do outro lado. É é uma foto isso. linda mesmo, é uma foto que, assim, trabalhosa, trabalho que você teve que produzir lá dentro, né, Maíra? É um dentro e fora, né? Né? Até dependendo de como você está vendo, em muitos recursos hoje em dia você tem como dar zoom e tal, e se você der um zoom nessa imagem, você está vendo a sala. Então, tem que estar tudo perfeitamente alinhado para esse clique. Lindíssimo. Aí, um arranjo tropical, como a gente comentou. E a coisa da luz, o melhor momento da luz, né? Olha que coisa mais linda esse sol filtrado, nesse elemento de bambuzinho que ela usou até para proteção da insolação mesmo nessa varanda. Então, aí também, além de uma produção afinada e leve, essas cadeiras, né, vale comentar, que são as maravilhosas Wishbone do Hans Wegner. Do Hans São Wegner, clássico. cadeira de acho que Dinamarquesa, né? 49, 1949, 50. Então, um design atemporal, né? Essa cadeira não envelhece, essa mobília não envelhece. E uma luz perfeita, clicada no momento perfeito pela Evelyn, que está comentando aqui que a porta entreaberta é um convite para entrar na casa. É isso, são todos esses recursos visuais que a gente pode fazer e para ter a harmonia perfeita da cena. Aí também, Olha, né, uma outra foto aberta que a gente entende a porta de correr, né? Que tem uma porta de correr entre a uhum, varanda, mas que essa varanda é praticamente uma continuidade da sala, da né? sala, é, E a produção toda quentinha que caminha de fora para dentro. isso. Parabéns, Tem, Maíra. é isso, eu acho que produção passa por aí. Eu acho que tem esse papel fundamental na finalização de um projeto para as fotos. Sim.
E temos muito a aprender, a sempre a fazer, né? Porque é sempre um desafio. Olha essa foto linda que a gente nem Olha esse quarto, que tá? delícia. E aí, como eu sempre digo, eu acho que as camas têm que ser bem caprichadas para amparar todo o projeto de arquitetura que o arquiteto pensou. Né? Aqui a Marcela Leite, além de colocar esse banco de madeira bruta maravilhoso no pé da cama, que faz uma relação muito legal com a mesinha lateral que já tinha, eu fiz esses acabamentos de clima, né, a montagem da cama e florismo, e um banquinho, e juntar uns elementos, mas ela fez um trabalho maravilhoso que o piso sobe, vira cabeceira, porque é praia, então é Olha que tudo piso lindo. frio, uma delícia, assim, já um parede piso super estiloso, com um acabamento de produção bacana, né, e alinhado. A cor novamente, né? Esse amarelinho fresco aí que você colocou, né, Maíra? Olha, eu acho É, que esse é um lindo exemplo, assim, para a gente trazer aqui hoje. Te agradeço imensamente. Lindo trabalho seu, da Evelyn, da Marcela, enfim, de toda a equipe envolvida, porque é o tipo da produção que fala da arquitetura e a gente vê a casa e dá vontade de estar lá dentro, né? É lindo. Resultado perfeito, acho que é o ideal, o sonho de qualquer produção de arquitetura. Esse aqui é um exemplo maravilhoso. E Maíra, você tem um monte de outros exemplos maravilhosos para contar. E certamente vamos ter outros momentos para você vir fazer isso aqui, porque, enfim, a gente só arranhou aqui a superfície do assunto hoje, né? dá para a gente se aprofundar em muitas coisas e essas fotos, mas eu acho que é isso, assim, é importante concluir que essa produção é que faz gerar o engajamento das imagens, né? É por isso que um projeto produzido tem muito mais vigor, né? As fotos ficam muito mais gostosas e você consegue passar de verdade a alma do projeto quando está tudo finalizado, produzido e alinhado, né? Dentro do mesmo conceito que o arquiteto desenhou desde o começo. É isso aí, valorizando cada detalhe e o todo ao mesmo tempo, né? Pensando esse conjunto. Trabalho fundamental Isso. cada vez mais, Maíra. Legal, Estamos legal. na Para mim foi um parceria. prazer também poder falar. Espero que que de certa forma essas dicas instruam aí os arquitetos a poderem pensar um jeito bacana e um apelo interessante para o material que eles vão produzir para divulgar os projetos, né? Sim, eu acho que agora que a gente está nesse ambiente, a gente está precisando de um momento muito da gente refletir sobre isso, até porque esse momento da comunicação também é, de fato, um momento da gente refletir sobre o ofício da arquitetura, refletir sobre as necessidades hoje da casa do momento, né? O Aristeu trouxe até a pergunta, só para a gente dar finalizar, então, respondendo o Aristeu, né? O lugar de mostrar o produto também, né, Maíra, na produção, né? Sim, super. Eu acho que, de novo, no âmbito digital hoje em dia, é muito importante você valorizar o designer e valorizar o produto, sabe? E você escolher mesmo um objeto precioso para colocar na cena, né? Que atenda às necessidades daquele projeto. E é importante marcar todo mundo, sim. A gente ainda está se desenvolvendo, né? Eu não acho que isso ainda aconteça de forma redonda, mas é muito importante o cross entre as marcas, né? O arquiteto, a loja e o designer, e valorizar a produção nacional, né? E valorizar o produto. Eu busco fazer isso. Eu busco escolher para os meus clientes arquitetos a produção, objetos assinados que contem histórias, né? E que valorizem o design nacional, principalmente, e algumas Esse coisas ambiente digital, internacionais. sim, o ambiente digital também é um ambiente, é um espaço para trabalhar as parcerias, né? E o Aristeu está comentando aqui, quase ninguém marca. É isso que eu me refiro, que eu acho que ainda hoje em dia as pessoas ainda não sabem fazer um trabalho inteiro e correto com isso, porque tem que marcar. Os arquitetos que são meus clientes, como eu produzo fazendo essa consultoria e essa curadoria de design, eu não só entrego as fotos, que quem entrega é o fotógrafo, na verdade, mas no momento que ele está entregando as fotos, eu estou entregando para o meu cliente arquiteto os créditos de produção. Ele precisa Olha, saber e ele precisa divulgar
o que está naqueles ambientes que a gente produziu, de quem é a Exato. roupa de cama, de quem é a almofada, de quem é o objeto, e eu cobro, eu acompanho, né? E ajudo os arquitetos a entenderem essa mecânica. Ó, você esqueceu de marcar não sei quem, você esqueceu de marcar não sei o que lá. Mesmo que seja no comentário, porque aí as pessoas têm como pesquisar, ó, essa roupa de cama é de não sei quem. E fora que essa conversa vai mais longe, é tema para uma outra live, porque tem todo um assunto de direitos autorais também, Sim, sim, né? E de exatamente. repostagens não autorizadas e tal. Mas ainda no âmbito do arquiteto, se a loja emprestou, tem que marcar. Se eu fiz essa curadoria de design e te entrego toda a informação esmiuçada, é muito bacana você usar. É da loja tal, é do designer tal. E é isso que movimenta o mercado, né? Aí. É super importante. E Assim as como lojas marcar os precisam ter, profissionais também, né, Maíra? O produtor, o fotógrafo, né? Ter sempre esse exatamente, tem que marcar cuidado, né? todo mundo. Até porque daí a gente já está percorrendo um assunto de direitos autorais, né? Tem que, no Exatamente. mínimo, nos marcar. O arquiteto tem direitos, direito de uso sobre as imagens que ele comprou por tempo determinado ou indeterminado, né? Depende do que foi acertado. Mas nós, produtores, somos coautores disso tudo. Então, nessa história, a partir do momento que você tem a imagem, você tem, mas olhando para o lado do arquiteto, você tem umas parcerias, né, acertadas. A loja te emprestou, ela também colocou, muitas vezes, um valor alto em mercadoria para circular na rua, né? Sim. Então tem essa contrapartida. E, e, enfim, que a loja tem que ser marcada no post do arquiteto, né? Então, e existe ainda toda essa cultura de como usar o design no mundo digital, especificamente no mundo da decoração e da arquitetura, que precisa ser afinada. A gente ainda precisa buscar esses caminhos juntos, né? Eu acho que isso, inclusive, é pauta para Lives, uma para live, assim, muitas porque é um conversas, na assunto com verdade. bastante profundidade. Agora aqui a gente está tangenciando a superfície, mas é uma pauta bastante interessante para a gente conversar. Eu acho que nesse momento, então, que se intensifica a produção, né? Por isso a gente está aqui falando sobre isso, né? Porque tem uma demanda maior, tem uma necessidade da gente Sim, produzir isso mais, a gente precisa também refletir, né? Sobre a sim, forma sim. como a gente trabalha em parceria, né? Sobre como as equipes compartilham e também se divulgam, como esse trabalho criativo é acreditado, né? Acho que é um momento assim que a gente não pode deixar mais de fazer e tem que evoluir naturalmente nessa reflexão, né, Maíra? Nos Eu apoiando acho e sim. aprendendo juntos. Obrigadão, É um Maíra. A gente já caminho já vai marcar coletivo, outra live para a gente continuar esse assunto, tá? tá bom. Você tem E muito quando para você ensinar, deve ser uma quiser, experiência incrível. Oi? desculpa, eu te cortei. Eu ia dizer que quando você quiser, eu posso te apresentar em mais detalhes a minha parede de quadros. Ah, não. E a próxima live você pode se preparar para isso. Vai ter que dar uma andadinha pela sua casa para a gente ver essas e outras criações maravilhosas. Vamos passear pela minha casa? Combinado, então. A gente faz. Então, Maíra, hoje com você a gente está fechando assim uma semana de lives que teve Evelyn, teve Cris Dantas, falamos de pesquisa, falamos de desafios pessoais no posicionamento aqui em rede social. E a novidade que eu queria trazer para compartilhar é que estou lançando um site meu, araciqueiroz.com.br, que é um espaço pensado de uma forma nova para ser uma comunidade de troca e experiência sobre branding e comunicação focada no segmento. Então, eu convido todo mundo a entrar no site, se cadastrar lá dentro para participar dessa comunidade, que é uma comunidade exclusiva, para conteúdo mesmo exclusivo para esse segmento, e onde outras novidades vão acontecer lá dentro. Então, é só a primeira, quem estiver lá vai saber em primeira mão. Então, vamos todo mundo entrar no araciqueiroz.com.br, que boas novidades vêm por aí. É pra já. Muito bom. Ó, nosso tempo Esgotou. Eu queria esgotou. agradecer demais a atenção de todo mundo, a interação, a sua mediação. É um Obrigada. prazer. É um prazer trocar, é um prazer falar de design, é um prazer fomentar esse assunto e cultuar o design e a arquitetura nacional. A Olha aí a gente é muito bom Rosana. nisso. Eu tenho muito orgulho do design e da arquitetura brasileira. A gente bate um bolão nesse assunto. Isso aí, vamos todos aprendendo, crescendo e evoluindo juntos, Maíra. É isso. Um beijo, boa Muito noite para todos. obrigada.
Obrigada, Mari, todos os amigos, arquitetos. Vamos juntos, seguimos nos nossos aprendizados, compartilhando experiências. Beijão, Mar. Combinado. Um Tamo beijo. junto. Até a próxima. Até já. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.